Boa noite, para quem não me conhece, sou um dos pastores aqui da Joy e eu quero dar continuidade a essa série de mensagens que nós estamos trabalhando e estamos chamando de Raízes, essa série, e ela está firmada na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo hoje 4. Então, se você está com a sua Bíblia, por favor, pode abri-la no capítulo 4 de Efésios. E esse capítulo marca uma transição importante nessa carta, muito importante, porque nos capítulos 1º, 2º e 3º, a gente aprende, a gente vê, contempla a obra de Deus em nós e por nós em Cristo. Então é uma parte mais teórica, certo? Mais doutrinária, mais propositiva. Agora a gente entra numa nova etapa e o capítulo 4, ele é essa transição, essa dobradiça entre teoria e prática. Então o capítulo 4, ele começa a nos ensinar não apenas a obra que Deus realizou em nós e por nós em Cristo, mas a obra que Deus quer realizar através de nós, em Cristo. Como eu disse, ele sai do campo da teoria e entra no campo da prática. Por exemplo, o versículo 1 começa dizendo exatamente isso. Rogo-vos, imploro, que a palavra é forte, é implorar, eu imploro, pois. Eu não vou deixar o nosso tradutor hoje em maus lençóis, mas o pois está concluindo o que foi dito. Então o que Paulo está dizendo é, eu imploro diante de tudo que eu ensinei a vocês. O quê? Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Em outras palavras, eu imploro, eu insisto, para que, frente a tudo que Deus fez na vida de vocês, vocês vivam de acordo com o Evangelho de Jesus. Basicamente isso que ele está dizendo. Aí ele vai passar a explicar o que significa andar, viver por modo digno do Evangelho. Então, por exemplo, preste atenção aí se você está com a sua Bíblia, se não acompanhe comigo. Ele começa o capítulo 4 falando da unidade da igreja, versículos 1º até o 6º versículo, a unidade da igreja. Ele começa assim. Depois, ele apresenta a importância dos dons espirituais, do versículo 7º até o versículo 16, que é o trecho que a gente vai refletir nessa noite. Em seguida, ele trata da nossa nova vida em Cristo Jesus. Vai do versículo 17 em diante, semana que vem nós vamos conversar sobre esse trecho. E por fim, ele retoma a questão da unidade da igreja no finalzinho do capítulo 4. A gente vai dividir esse capítulo 4 em 3 mensagens para as próximas 3 semanas. E hoje eu quero focar aí a partir do versículo 7º. No entanto, eu quero ler desde o início, para a gente ter uma noção por que ele chegou nesse versículo 7º falando de dons espirituais. Tudo bem? Preste atenção. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aí a pergunta é, como que Deus age por meio de todos e está em todos? Então a gente chega no nosso texto, versículo 7º. Como que Deus age por meio de todos? Ele vai explicar. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Esse versículo aqui parece um pouco estranho. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Mas essa é uma citação do Salmo 68.
O Salmo 68 narra as vitórias de Deus em favor de Israel. É um salmo lindo, que mostra Deus avançando na frente dos hebreus, conquistando vitórias em favor daquele povo até então nômade. O apóstolo Paulo aplica esse salmo à vitória de Cristo. Então esse é o contexto. Paulo está pegando esse salmo e dizendo, assim como Deus venceu pelo seu povo, assim como Deus conquistou em favor do seu povo, Cristo também venceu. Então aqui é a vitória de Cristo. Como que Cristo venceu? Primeiro, ele desceu às regiões inferiores da terra, que não é o inferno, tá? Isso aqui é uma expressão que resume todas as aflições e agruras de Cristo, na sua encarnação, na sua crucificação e na sua morte. É isso que significa descer às regiões inferiores da terra, é o estado de humilhação de Cristo. Em contrapartida, o texto diz que Jesus venceu a morte, ele conquistou a força da sepultura, ele abriu o sepulcro de dentro para fora, ele venceu a morte. E depois de vencer a morte, ele ascendeu aos céus, ele subiu aos céus, e após isso, Jesus recebeu do Pai o governo do universo. Porém, Jesus não se assentou no trono que governa a história e cruzou seus braços. Jesus continua agindo, continua trabalhando e continua se movendo nesse mundo. Nós lemos anteriormente o quê? Que Deus age por meio de todos, certo? E que Jesus hoje governa todas as coisas. E o versículo 10 é claro para mostrar que Jesus está governando, está enchendo a terra com a glória dele, correto? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, que recebeu toda a autoridade, todo o poder, todo o domínio. Por qual razão? Para encher todas as coisas. A pergunta novamente é: como que Jesus está enchendo essa realidade visível, palpável, tangível, concreta, na qual nós vivemos? Aonde está o conhecimento de Deus enchendo toda a terra? A glória de Cristo percorrendo esse mundo. Aonde? Aonde que nós enxergamos Deus agindo na história? Como que nós podemos vislumbrar, visualizar a mão invisível da providência de Deus se movendo no nosso meio? A resposta é uma só: através da igreja. É assim que Cristo decidiu encher todas as coisas com a glória dele, com o conhecimento dele, através da igreja. Por isso que eu tenho dito para vocês que a igreja é a mais importante instituição do mundo. Não é por acaso, e a gente usa muito essa expressão, e a gente cita demais esse versículo, e não para refletir na profundidade dele. Jesus chamou a igreja de luz do mundo. Ou seja, a igreja, na perspectiva de Jesus, é a esperança desse mundo. Nenhuma instituição da terra é a luz do mundo. Então, Jesus, que reina, ele está enchendo a terra através da igreja, que utiliza os dons que ele concedeu para edificar o corpo e para glorificá-lo. É assim. Eu não creio que isso vai acontecer, tá? Suponhamos, porque eu creio que a vinda de Jesus está próxima. Está próximo, e nós cantamos, nós ansiamos pelo dia em que ele vai retornar, e temos que ansiar por isso, temos que ansiar. A igreja precisa resgatar a maneira como a Bíblia termina, assim que a Bíblia termina, o desfecho de tudo, certo? Como que a Bíblia termina? Maranata. Diante de tudo que Apocalipse revela, a vitória de Deus, a vitória de Cristo, a vitória da igreja, a única expressão que nós podemos dizer é: Jesus, volta logo. Então acho que a vinda dele está próxima. Suponhamos que não esteja e que ele vai demorar mais 2000 anos para voltar. Daqui a 2000 anos, provavelmente, não vai mais existir a empresa onde você trabalha, a escola onde você estuda.
a casa que você tem, a família que você construiu. Daqui a 2000 anos, se ainda existir mundo, todas essas coisas não existirão mais. Mas a igreja vai continuar existindo, porque nada pode parar a igreja. Ela é uma instituição diferente. Ela é o corpo de Cristo na terra. É ela que manifesta a glória de Deus, o conhecimento de Deus aqui, nesse mundo. A gente precisa resgatar a importância da igreja para a missão de Deus. Por isso que a gente sempre insiste aqui com vocês, por exemplo. Eu estou dizendo que Jesus não apenas usa a igreja, instituição, mas você que está aí. Cada um de nós, com os nossos dons. É isso que o texto diz. Ele concedeu dons aos homens. E através desses dons, Deus age através de cada um. Então, Deus vai enchendo, através do poder do Cristo ressurreto, esse mundo com a glória dele, à medida que a igreja, que recebeu da parte do Senhor talentos, dons espirituais, se move em serviço para a glória de Deus. A gente repete aqui, todos os sábados, todos os cultos, a importância do serviço. É porque assim Deus se manifesta, de acordo com o texto bíblico. Vamos parar para refletir aqui no versículo 8º. Preste atenção. Eu coloquei entre colchetes, não aparece no texto original, mas eu incluí aqui porque essa é a ideia. E Jesus concedeu dons aos homens. Jesus concedeu dons aos homens. Vamos fazer algumas considerações aqui sobre essa frase. Primeira, quando nós falamos de servir, nós estamos falando de privilégio, não de obrigação. Diego trouxe isso aqui no início. Servir não é uma obrigação, é um privilégio. Porque se eu não fizer, Deus vai levantar outro para fazer. Mas eu vou perder a oportunidade, o privilégio, novamente eu digo privilégio, de ver Deus agindo através da minha vida. Porque é isso que acontece quando eu coloco um dom para o bem do meu próximo e para a glória de Deus. É Deus agindo através de mim. Segunda consideração, não há ninguém que tenha sido esquecido na distribuição dos dons. Ninguém. Porque o texto diz que Jesus concedeu dons aos homens ou a todas as pessoas. O fato de você não saber qual é o seu dom, o seu chamado, a sua vocação, não exclui o fato de que você os possui. Pelo menos um. Você possui dons. Como você vai descobrir? Talvez pelo testemunho de alguém que diz, você é bom nesse negócio. Você faz isso bem. É uma maneira. Outra maneira, quando você tem facilidade de fazer algo, quando você realiza e desempenha bem uma tarefa, talvez seja o seu dom. Ou, por exemplo, você tem paixão por alguma coisa, você é apaixonado por algo, por uma causa que aí ferve no seu coração, talvez seja o seu chamado, a sua vocação, o seu dom, ou até pela indignação. Sabe quando você olha para alguma área da igreja ou para alguma coisa e você fica indignado porque aquilo não está funcionando, ou acontecendo, ou sendo liderado da maneira que você gostaria, isso traz indignação ao seu coração, uma santa indignação. Então, ao invés de fazer parte apenas do diagnóstico do problema, seja parte da solução e da cura. Faça, ao invés de reclamar. Talvez seja o seu dom. Terceira consideração, ninguém na igreja é desnecessário, é prescindível ou dispensável, porque todos nós temos um dom, pelo menos, que é importantíssimo para o avanço da missão de Deus. Para a gente ver, repito, não é o funcionamento da Joy, não é o funcionamento da Joy, é Jesus enchendo todas as coisas com a glória dele, é Deus agindo por meio de todos. De que maneira Deus faz isso e Jesus também? Por meio dos dons da igreja. Então ninguém é dispensável, prescindível e desnecessário. Quarta consideração, Jesus distribuiu uma variedade de dons para diferentes pessoas, segundo a sua vontade. Foi Ele quem deu os dons que eu tenho e os dons que você tem. Portanto, na igreja não há espaço para inveja, para competitividade, para disputa, para saber quem é melhor e quem é maior, porque o que eu tinha que receber foi vontade de Jesus, o que você tinha que receber foi vontade de Jesus. Então não há espaço para vanglória, porque o dom é dado de graça e pela graça. Quinta consideração, você precisa usar os seus dons. Você precisa. Diante daquilo que a gente falou, você precisa.
Eu tomo a liberdade de dizer, você precisa, você tem que, porque é a vontade de Jesus. Se Ele é o seu Senhor, e se Ele colocou talentos nas suas mãos, capacidades, dons extraordinários, sobrenaturais, eu não sei, recursos. Se Ele é o seu Senhor, você precisa administrar o que Ele colocou nas suas mãos como um bom mordomo, como um mordomo fiel, com fidelidade. Então multiplique esses talentos em nome de Jesus. A igreja não pode se parecer com o estado de futebol. Às vezes algumas igrejas, e graças a Deus nós temos aqui na Joy inúmeras pessoas envolvidas em ministérios, e Deus seja louvado por isso. Mas em algumas comunidades, nós temos um estádio de futebol, onde 22 jogadores estão ali no campo, lutando, suando, jogando, se esforçando, e milhares de pessoas estão ao redor, ora aplaudindo, ora vaiando, aplaudindo quando tudo vai bem e vaiando quando tudo vai mal. A igreja não é estádio de futebol. A igreja é um barco a remo, onde está todo mundo remando na mesma direção. E isso faz com que a missão de Deus avance para a glória dele. Então use os seus dons. Aí você pode perguntar, o que é um dom? Um dom pode ser um talento natural que você recebeu no seu nascimento. Talento para cantar, para tocar, para liderar, para ensinar. E aí, depois do seu encontro com Jesus, você usa esses talentos naturais para a glória de Deus e edificação da igreja. Pode ser considerado um dom. Ou dom pode ser também uma habilidade sobrenatural, extraordinária que você recebeu no seu novo nascimento. Por exemplo, dom de sabedoria, dom da fé, dom de discernimento de espírito, ou dom de língua, não sei. Algum dom que você não tinha, que você recebeu. Por exemplo, você não era uma pessoa hospitaleira, mas Jesus entrou na sua vida e você passou a ser uma pessoa hospitaleira. Você tinha dificuldade de perdoar, mas depois que Jesus entrou na sua vida, você passou a ter um coração mais compassivo, mais misericordioso, mais perdoador, algo que você recebeu no seu novo nascimento. A minha intenção não é esgotar os dons espirituais aqui. Eu quero hoje citar apenas os dons que o apóstolo Paulo traz no texto. No versículo 11, dá uma olhada aí no versículo 11. São dons relacionados ao pastoreio da igreja e à palavra, ao ensino da palavra, à pregação da palavra. Ele designou alguns para apóstolos, que alguns entendem como missionários, aqueles que abrem caminhos para que o evangelho chegue em lugares ainda inatingidos pela palavra, pela pregação do Senhor. Ele fala também outros para profetas, aqueles que estão aplicando a palavra de Deus, o evangelho, a situações específicas dentro e fora da igreja. Essa era uma função também dos profetas do Antigo Testamento. Eles não apenas anunciavam coisas que não eram conhecidas, mas os profetas tinham a prerrogativa principalmente de pegar a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e aplicar a Torá para situações específicas do povo de Israel. Outros para evangelistas, são aquelas pessoas que têm muita facilidade em se conectarem com não cristãos e apresentarem a esses não cristãos o evangelho de Jesus. E, por último, pastores e mestres, ou pastores mestres. Eu coloquei o E entre conchetes porque o E não consta nos manuscritos mais antigos. A ideia é que pastores necessariamente são mestres, não tem um Ezinho, é uma função só. Por quê? Porque a nossa lógica é nem todo mestre é pastor. Nem todo mestre é pastor, mas todo pastor tem que ser habilitado e hábil para ensinar a palavra de Deus. É uma prerrogativa do pastor. Agora, o que esses dons têm em comum? Eles possuem a finalidade de edificarem a igreja na palavra de Deus. É isso, basicamente isso. Todos estão relacionados à palavra. O que eu acho bonito aqui é que assim, são diferentes funções, diferentes atuações, diferentes perfis, mas a finalidade é a mesma, certo? Por que isso é importante para nós? Deus queira que a igreja continue crescendo, e nós vamos precisar de mais líderes, e nós vamos precisar de mais pastores. Eu acho bonito isso, porque assim, a igreja vai precisar de pastores que têm a mesma tarefa, mas cujas ênfases ministeriais são diferentes. E essa é a beleza de uma equipe pastoral. São pessoas que têm o mesmo foco, a mesma tarefa, a edificação da igreja na palavra, mas que possuem perfis diferentes, porém complementares. A Joy vai precisar, com certeza. Hoje nós temos, graças a Deus, pastor Bruno e pastor Wellington como pastores da comunidade
a igreja vai crescendo, nós vamos precisar de mais pastores. E a igreja precisa ter maturidade para ver esses diferentes perfis, essas ênfases variadas, sem criar torcida organizada de pastor. Todos são igualmente importantes e necessários e precisam ser honrados e respeitados pela comunidade. O que me pega também na reflexão desse texto, eu nunca tinha pregado Efésios verso a verso, ou capítulo por capítulo, é que é um modelo aqui de pastorado que é importante para nós pastores sabermos e para a igreja também, a visão bíblica do pastor. Isso é fundamental para a maturidade da igreja. Observe só o texto, versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então o verbo aqui, preparar, é equipar, que era um termo utilizado ali nos exércitos, para ensinar, por exemplo, quando um soldado estava aprendendo a manusear sua arma, a palavra era exatamente essa, equipar ou preparar. Então, o pastor, ele visita, ele aconselha, ele estuda, o pastor lidera, o pastor planeja, o pastor administra. Existem aí diferentes funções ou tarefas relacionadas ao ministério pastoral. Agora, o coração, qual é o coração da missão do pastor? De acordo com o texto. Qual é o coração? É ensinar as pessoas a conhecerem a sua principal arma, que é a palavra de Deus. É capacitar a igreja, equipar a igreja para o serviço de Deus, a fim de que a igreja seja edificada. O pastor faz várias coisas, mas o coração da missão do pastor, a principal atividade dele é equipar a igreja na palavra de Deus, para que a igreja madura, espiritualmente madura, sirva com seus dons para a edificação do corpo. Eu sei que existem igrejas que querem, que desejam que o pastor faça todo o trabalho, ou os líderes. E eu vou além, eu acho que tem pastores que gostam de ver a igreja dependendo deles. Tem. Eu comentei com o pastor Wellington, eu revisitei um livro que me impactou muito há alguns anos e o reli. O nome do livro, o título do livro é bem inusitado. Vocês podem ver, The Unnecessary Pastor. A tradução aí, né, pastor Wellington, pastor desnecessário. Né? Fui bem na tradução? Difícil, né, a tradução? É o pastor desnecessário. É um livro escrito pelo Eugene Peterson, que é um autor cristão muito renomado. Eu gosto demais de ler todo o material do Eugene Peterson, já falecido. E assim, ele desafia o pastor a conduzir a igreja no caminho da maturidade. O caminho da maturidade, esse é o ponto, por isso que é o pastor desnecessário. E como que seria liderar a igreja para uma espiritualidade mais madura, mais saudável? É assim, não construir com a igreja uma relação de dependência. Não construir. A igreja não pode depender de mim. A igreja não pode depender de um homem, de um líder. A igreja tem que depender de Jesus. Isso é importante para a igreja, sempre, muito importante para a igreja. Eu reconheço que às vezes é bom, e tem pastor que gosta de ouvir dos membros: pastor, sem você essa igreja não funciona. Aí o ego vai lá em cima. Né? Alguns entendem isso como elogio. Para mim é uma das piores críticas para a vocação de um pastor. Porque se a igreja depende de mim, é uma igreja espiritualmente nanica, imatura, infantil. Porque a minha missão é fazer com que a igreja dependa de Jesus e não de mim. Porque Jesus me chamou para fazer discípulos dele, não meus. Aí o pastor começa a fazer discípulos dele, ele sai da igreja e a igreja morre. Porque a igreja foi construída ao redor de uma figura, de um líder. É errado, a igreja tem que ser cristocêntrica, sempre, em tudo. Olha o versículo 13. Por que eu estou dizendo de maturidade espiritual? Que a minha missão como pastor é levar vocês na direção da maturidade cristã. Vida adulta, no sentido espiritual. Por que eu estou dizendo? O texto fala isso. Essa é a missão de Deus para nós, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos o quê? A maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo.
É isso. Então assim, o que significa ser espiritualmente maduro, de acordo com o texto? Ser espiritualmente maduro, nada mais é do que ser parecido com Jesus. É simples, mas eu sei que é difícil também. Mas é isso, é ser parecido com Jesus. Portanto, a minha pergunta como pastor não tem que ser, nós pastores, será que, assim, as pessoas da igreja estão se sentindo bem e confortáveis no nosso meio? Óbvio que eu quero que as pessoas se sintam bem e confortáveis no nosso meio, mas essa não é a pergunta de um pastor bíblico, de uma liderança bíblica. A minha pergunta como pastor é: será que as pessoas estão se tornando mais parecidas com Jesus na Joy? Porque às vezes nós estamos frequentando igrejas que nos fazem bem e que nos deixam confortáveis, mas que não são ambientes desafiadores para a nossa espiritualidade. A nossa missão não é criar um ambiente onde as pessoas se sintam bem simplesmente, é criar um ambiente onde as pessoas caminhem na direção da maturidade cristã, porque a nossa missão principal como igreja, qual é? Qual foi a única missão que Jesus deu à igreja? A única! Qual foi? Fazer discípulos de Jesus. E eu espero que a Joy seja um espaço, primeiro, que conforte você com o amor e com a graça de Jesus, mas que confronte você, para que você se torne parecido com Jesus, sempre. A gente tem a tendência de medir maturidade cristã pelo tempo de igreja, pelo cargo que ocupa na igreja, pelo conhecimento bíblico, nada disso, nada disso. Como que a maturidade se manifesta em nós? Quando a gente manifesta o caráter de Cristo, nas nossas palavras, nas nossas ações, decisões, escolhas, atitudes. É o que Paulo está dizendo aqui, ó. Todo mundo que se afirma discípulo de Jesus tem que crescer espiritualmente, tem que amadurecer. Todo discípulo de Jesus tem como objetivo de vida se parecer com o Mestre. Qual é a minha pergunta? A minha pergunta é: será que eu estou mais parecido com Jesus hoje do que eu estava há um ano? É assim que nós amadurecemos. Se você não tem resposta, pergunte para quem está do seu lado, não agora, mas para quem está do seu lado no dia a dia. Pergunte para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos, para o seu amigo de grupo pequeno, para o seu irmão, para o seu líder, para quem caminha com você, para quem tem andado ao seu lado nos últimos 5 anos, 10 anos. Pergunte para as pessoas: você enxerga em mim hoje, mais nitidamente, o rosto de Jesus, a face de Jesus? Eu estou me tornando mais parecido com Jesus? Você tem coragem de fazer essa pergunta para o seu cônjuge, por exemplo? Chega à noite hoje, tarefa. Diga: eu estou me tornando mais parecida com Jesus, mais parecido com Jesus? Ou filhos, pais, liga para alguém. Porque esse é o propósito de Deus para nós, meus irmãos. Esse é o propósito pelo qual nós estamos aqui plantando a Joy. Para que nós caminhemos na direção da maturidade cristã. Ok? Esse é o nosso foco. É isso que vai fazer diferença no mundo. É isso que vai impactar a vida dos nossos filhos. Não é levá-los a uma mega church. Não é colocá-los numa igreja onde tenha 30, 40, 50, 100 jovens. Porque a gente pode estar em ambientes assim, altamente confortáveis, né? Mas nós não nos preocuparmos com a formação do caráter cristão da nossa família. O que vai fazer com que os nossos filhos andem de acordo com a vontade de Deus, não é escolher a melhor igreja para eles, é escolher uma igreja que tome a decisão de formar Cristo neles. Porque eu já conheci muitos jovens que estiveram em igrejas fantásticas, maravilhosas, e que não ficaram. Por quê? Porque igreja não faz ninguém ficar na igreja. Nós precisamos tomar uma decisão como igreja de formar discípulos de Jesus. Claro que eu quero que as pessoas se sintam bem, claro que nós queremos o melhor ambiente, tudo isso pode ser parte daquilo que fazemos, mas o coração da nossa missão é fazer discípulos, pais discípulos, mães discípulas, filhos discípulos, filhas discípulas.
E é assim que a igreja vai caminhar. Certo? Olha o propósito de Deus para você. Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então eu sempre digo, se você não sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, os seus problemas acabaram, está aqui. Qual é o maior propósito de Deus para você, o maior projeto de Deus para você? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito de Deus para mim e para você é forjar em nós, é lapidar em nós a imagem de Jesus. Olha o versículo 14, diz exatamente isso. Sair da fase infantil da fé e se mover para a fase adulta. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, ou jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Então a igreja cresce, dessa forma ela se torna madura. E aí o que acontece? Bom, qual é a marca de uma criança? A criança é imatura para discernir o que é certo e o que é errado muitas vezes. A criança ela é facilmente enganada. Tem algumas crianças aqui, eu posso decepcioná-las, mas criança acredita em coelhinho da Páscoa, em Papai Noel. É fácil enganar uma criança. É o que Paulo está dizendo aqui. Qual é o maior medo de um pai? Qual é o meu maior medo? Que as minhas filhas, elas sejam espiritualmente imaturas e elas assim, não conseguindo discernir o certo e errado, o bem e o mal, elas passem a tomar decisões equivocadas na vida e influenciadas por pessoas más. É o meu maior medo como pai, e talvez o seu também. Como pai, você que é mãe. Paulo está dizendo isso, olha, o meu medo é que vocês sejam crianças espirituais imaturas, incapazes de discernir o certo e errado, o bem e o mal. Porque se a igreja for assim, ela vai ser instável, ela vai ser levada por todo o vento de doutrina, ela vai correr atrás de modismo teológico, como tem muitas igrejas embarcando sempre em modismos, porque não tem fundamentação bíblica. Agora, uma igreja espiritualmente adulta, madura, enraizada no Evangelho, bem educada na palavra, essa igreja é inabalável, é forte, e uma igreja forte faz a diferença no mundo. Igreja fraca não. Igreja forte faz. Agora, ele está falando sobre o nosso apego à verdade, tudo bem? Nós temos que ser maduros para não sermos levados por vento de doutrinas, nós temos que nos abraçar à verdade. Mas ele faz uma ressalva aqui importante. Antes, versículo 15. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor. Vamos seguir a verdade. Primeiro ele diz, seguir a verdade porque assim, o ser humano tem uma inclinação impressionante para o auto-engano, para a autossabotagem. Assim, a gente resiste à verdade. Vamos combinar? A gente resiste à verdade muitas vezes. Por quê? Porque já diz a sabedoria popular que a verdade dói. E dói mesmo. É difícil falar a verdade, é difícil ouvir a verdade. É nesse contexto que o sábio traz a seguinte palavra de sabedoria, lá em Provérbios 27, versículo 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. A verdade dói, eu concordo. Mas assim, a verdade com amor cura. Nós precisamos de amigos espirituais que nos amam e que nos falam a verdade. E nós temos que ser esses amigos também. A verdade acima de tudo. Se tem uma coisa que eu odeio na minha vida, é falta de transparência, é mentira. Eu prefiro ser ferido pela verdade do que ser beijado pelo engano. É uma coisa minha. E assim, é importante para nós se apegar à verdade, a verdade acima de tudo, a verdade liberta, a verdade nos conduz para um caminho de luz, a verdade dói, mas ela cura ao mesmo tempo. Só que deixa eu trazer para vocês o que talvez eu já tenha trazido em outros contextos, mas agora de maneira mais sistematizada, e eu espero que você grave isso no seu coração, por favor. Anote isso, pense nisso. Quiser tirar uma foto do slide, tire ou eu mando depois para vocês. Por quê? Eu quero passar aqui para vocês, baseado no que Paulo disse, 4 peneiras que a gente precisa usar quando nós estamos buscando falar a verdade. Isso é importante,
Para você como pai, você como mãe, você como filho, filha, profissional, irmão da igreja, isso, eu tenho lutado com isso, porque eu não consigo passar o que eu falo, e às vezes eu preciso ser genuíno, e ter que falar coisas, no sentido de ter que falar coisas que machuquem e ofendem. E aí eu luto com essas peneiras também, mas é algo que eu tenho tentado aplicar na minha própria vida e eu quero compartilhar com vocês também. Quais são essas peneiras? São 4. Primeiro, você vai falar a verdade? Paulo disse, verdade em amor, certo? Verdade em amor. Então a primeira peneira está aí. São 4 perguntas. Primeira, é verdade o que eu vou falar? É verdade o que eu vou falar? Se for mentira, eu não preciso nem dizer, né? Mas se você não tiver certeza se é verdade, não fala. Não fala. É melhor não falar, né? A menos que você tenha certeza que é verdade. Segunda peneira, vai edificar se eu falar? Porque se não for necessário, fica quietinho, né? Fala não. Tem coisas que é verdade, mas você não precisa falar. Fica para você. Mas é uma opinião sua. Por exemplo, trazer aqui um exemplo bem chulo. Sei que não vai acontecer, mas vamos trazer aqui, só para ilustrar, trazer em perspectiva o que eu estou dizendo. Você vai jantar na casa de alguém, você come a comida está ruim, está péssima. Acho que nunca aconteceu com vocês, né? E aí você acaba o jantar, a pessoa pergunta, e aí, como que tá? Você gostou? Quer repetir? Você fala, não, estava horrível a sua comida. Eu achei péssima, estava sem sal, não gostei. Está bem ruim mesmo, obrigado, não quero mais. Pode ser verdade, certo? É verdade, mas você tem que falar isso. Então, se não for edificar, se não for construir, guarda para você, e guarda só para você, tá? Guarda aí no seu coração. Não precisa compartilhar com ninguém, fica para você. Segunda peneira. Terceira peneira, é o momento certo de falar? Porque às vezes é a coisa certa, você sabe que vai edificar se você falar, mas não é o momento. Não é a hora. A pessoa está nervosa, está irritada. Não fala. Deixa a poeira baixar, depois você volta ao assunto. Às vezes é no meio da multidão. Não fala. Jesus falou exatamente isso, Mateus 18. Se você tem alguma coisa contra alguém, vai lá no ambiente privado, só você e ela, e trata essa questão. Não leve essa questão para a assembleia, para a congregação, para a igreja, para a família, para o círculo de amizades. Para a mesa de restaurante, não, para o grupo pequeno, guarda para você, e no momento certo você trabalha esse problema, tá bom? Então, às vezes é verdade, vai edificar, mas não é o time certo. Então, exercício de ficar quietinho, é bom. Por isso que Deus deu 2 orelhas e uma boca, para ouvir mais e falar menos. A anatomia do corpo já ensina a gente. Que a gente falando pouco, o texto de Provérbios diz que o calado, ele se passa por sábio. Então, eu tenho esse problema porque eu falo demais. Então, a gente tem que falar menos, e quanto menos a gente fala, menos a gente erra no nosso falar. Quarto filtro, quarta peneira, eu vou falar do jeito certo, esse é o meu problema. Porque assim, muitas vezes a gente perde o coração das pessoas e os ouvidos, no jeito com que nós falamos. É certo, vai edificar, é o fórum adequado, mas a maneira como você fala já cria uma barreira intransponível entre você e a pessoa. Você constrói muros nos ouvidos e no coração dela. Aí não tem jeito, aí você não vai ganhar. Então assim, essas 4 peneiras, grave, guarde no seu coração e aplique para todas as esferas dos seus relacionamentos. Porque a verdade, sem amor, ela faz talvez tão mal quanto a mentira. Então existem 2 equívocos. Primeiro, amar e não falar a verdade. A gente quer ser legal com as pessoas, a gente quer que as pessoas se sintam bem, a gente quer que as pessoas gostem da gente. E sabe o que é isso? Querer ser legal com as pessoas e querer que elas gostem da gente, não é amor ao próximo, é amor próprio, é egoísmo, é vaidade. Então você não tem que ser legal com as pessoas não é amá-las.
Então você vai lá no mecânico, ele faz um check-up no carro, e ele diz assim: seu carro é maravilhoso, você cuida bem do seu carro, top seu carro, top, pode ir embora. Você vai embora do mecânico, vai frear num sinal vermelho, você tenta frear, não consegue, o carro passa adiante e tem uma colisão. Você volta no mecânico e diz: você falou para mim que meu carro estava ótimo, sem nenhum problema. E aí o mecânico olha e fala: de fato, você tinha que ter trocado o fluido do freio, as pastilhas de freio, mas eu não quis falar porque eu não queria chatear você, eu queria ser uma pessoa legal, não queria que você ficasse chateado comigo. Você iria ficar chateado com esse mecânico? Ou você vai no médico, você diz assim: doutor, como que está minha saúde? Aí o doutor fala: tá sensacional, saúde de jovem, de adolescente, tá perfeito, pode ir embora. Aí você sai lá do doutor, do cardiologista, você vai fazer uma esteira na academia, você cai duro, você tem um princípio de infarto, aí você vai, volta lá no médico, o médico faz o exame e fala assim: suas artérias estão comprometidas, entupidas, você tem que passar por tem que submeter a uma cirurgia. Aí você fala: mas doutor, você falou que está tudo bem comigo, o que aconteceu? Aí ele falou: é porque eu não queria te chatear, queria ser legal com você, queria que você ouvisse a verdade. Você ia ficar feliz com esse médico? Claro que não! Então a gente não pode fazer isso com as pessoas. Se existe uma área que essas pessoas podem mudar, saírem de caminhos de morte onde elas estão, e você não as alerta, por mais que você queira ser amado por elas, por mais que você queira ser legal com elas, você não está amando-as, porque assim, amor sem verdade é letal, ele mata. Assim como verdade sem amor. O segundo equívoco é esse: é falar a verdade, mas só na hora da raiva. Você segura, você segura, você segura, você segura, você segura, você não fala, você segura. Aí no momento que você tem que falar, você fala na hora da raiva. E aí isso não é verdade. Isso é retaliação e vingança. Grandes problemas acontecem porque nós ficamos segurando, e quando nós temos que falar, nós vomitamos tudo em cima da pessoa e usamos a verdade como arma de destruição. Nós assassinamos com as nossas palavras. Pois bem, chegando ao final, versículo 16, Paulo finaliza todo esse trecho mostrando o que faz uma igreja crescer e se fortalecer. Você pode ler comigo, versículo 16? Isso. Vamos lá. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Esse é o segredo do crescimento orgânico e saudável da igreja. Não precisa de manual, não precisa de livro, está aqui. Então todos os membros do corpo, educados na palavra de Deus, vão gradativamente se tornando mais parecidos com Jesus e usando os seus dons para edificarem a igreja, movidos por amor a Deus e ao próximo. E nesse processo, a igreja cresce com saúde e força. E uma igreja que cresce com saúde e força, faz o que no mundo? Faz a diferença nesse mundo. E esse é o meu sonho, é o meu desejo. E eu creio que de todos nós que confiamos no que Deus está fazendo no contexto da Joy, é que nós tenhamos uma igreja forte, uma igreja saudável, uma igreja operosa, e que essa cidade um dia seja poderosamente impactada por Deus, por essa igreja aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez enquanto o grupo vem à frente? Eu quero que você ore por você, pelo seu engajamento. Quero que você ore pela sua maturidade espiritual. Peça ao Senhor que você continue crescendo em maturidade. Que você se torne cada vez mais parecido com Ele. Peça a Ele isso. Eu acho que é o momento para a gente fazer uma avaliação da nossa vida, nos perguntando: Deus, eu tenho me tornado mais parecido com Jesus ou menos parecido com Ele? Porque o objetivo que o Senhor tem para mim é que eu me torne cada vez mais igual a Jesus, porque eu sou discípulo dEle, e o objetivo do discípulo é se parecer com o Mestre. E à medida que esse grupo aqui for um grupo formado por pessoas espiritualmente adultas, em sua maioria, cujo objetivo é ser igual a Jesus, eu não tenho dúvida que o crescimento vai ser apenas uma consequência